Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês poderosamente, onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Que a luz do Espírito Santo ilumine o seu entendimento. Hoje nós temos um programa diferente. Nós vamos falar um assunto muito pertinente aos dias atuais. Hoje nós vamos falar sobre como identificar os maus pastores. Sim, como identificar os maus pastores? Nós vamos dar 10 sinais para que você identifique os maus pastores. E por que isso é importante saber? Preste muita atenção nesta palavra do Senhor Jesus. Olha só o que ele disse. Jesus, repreendendo os escribas e fariseus, ele disse assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Eram os líderes religiosos da época, que conduziam, eram responsáveis por conduzir o povo espiritualmente. Como são os pastores hoje? E quando eu falo aqui pastores, eu incluo aqui qualquer e todo líder religioso. Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Ou seja, estes maus pastores, estes maus líderes, nem entram no reino dos céus e nem deixam entrar aqueles que estão querendo. Por isso é importante que você aprenda a identificar quem são esses maus pastores, esses pastores vestidos de ovelha e que estão querendo, na verdade, tudo menos salvação da sua alma. É muito importante você amadurecer na fé. E um dos sinais de maturidade da fé é você aprender a colocar os seus olhos, fixar os seus olhos somente no Senhor Jesus. Somente nele. Ele é o pastor e bispo da sua alma. E todo pastor, todo homem de Deus vai apontar você para Jesus e não para si mesmo. Como identificar os maus pastores? Isso é importante porque se você seguir a voz do mau pastor, você vai desviar do caminho correto. Você vai perder a sua salvação, vai perder a sua fé. E é nossa obrigação alertar você, como o Senhor Jesus alertou também sobre os maus pastores. Nós vamos citar aqui alguns alertas que ele deu também. Então, são 10 sinais. 10 sinais que você pode usar para identificar os maus pastores. Vamos falar do primeiro sinal aqui agora. Vamos lá. O mau pastor, ele abandona as ovelhas. Ele abandona o rebanho. Jesus, o Senhor Jesus falou sobre isso. Olha só o que ele disse. Jesus falou sobre o bom pastor. Se há o bom, também há o mal. Né? Ele disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Graças a Deus pelos bons pastores. Graças a Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus, eu não posso falar pelas outras, na sua grande maioria, é formada por bons pastores. Homens de Deus, casados com mulheres de Deus. Pessoas que têm dado suas vidas pelas ovelhas. E eu tenho encontrado estes pastores, colegas, em todo o Brasil, no mundo, onde eu tenho viajado, onde eu tenho tido a honra de compartilhar, muitas vezes, a mesma casa, a mesma residência com estes pastores. Então, nós temos visto muitos bons pastores que têm dado suas vidas, literalmente, colocado as ovelhas do rebanho do Senhor Jesus acima da própria vida. Deixaram a família, deixaram sua terra natal, deixaram tudo, seus sonhos pessoais, e foram atender o chamado do ministério. Se fosse em outro país, num lugar distante, eles foram e lá estão cumprindo esse chamado. São bons pastores, estão dando suas vidas pelas ovelhas. E este é um dos sinais do bom pastor. Mas Jesus diz: o mercenário e o que não é pastor, o mercenário, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge.
Então, um dos sinais do mau pastor é que ele abandona as ovelhas, ele larga as ovelhas, porque o que ele quer mesmo é saber da própria vida, dos seus próprios interesses. Então, se alguma coisa está contrária ao seu bem-estar, aos seus próprios interesses, então o que é que ele faz? Ele larga para lá. Ele abandona as ovelhas, abandona o rebanho e diz: eu vou cuidar da minha vida agora eu vou cuidar da minha vida. Jesus chama este pastor, que não é pastor, de mercenário. Mercenário, quer dizer, é o mercador. Ele está mais interessado no leite das ovelhas, na lã das ovelhas, do que na ovelha em si. E Deus chama esse pastor de inútil. Olha só, lá em Zacarias fala: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. O homem de Deus, sabe, no mundo da marinha, né, da náutica, os capitães que navegam os mares têm uma máxima. A máxima é: o capitão, ele é o último a abandonar o navio. Se ele não consegue salvar todo mundo, colocar todos do navio em segurança, se o navio estiver afundando, ele afunda com o navio. Ele não abandona o barco. Ele não pula do barco, porque ele é o capitão, ele é o responsável pelos seus passageiros, pela segurança dos seus passageiros. Ora, se um capitão de uma embarcação tem esse tipo de responsabilidade com seus passageiros, imagine o homem de Deus. Imagine o pastor. Como é que pode alguém se chamar de pastor e abandonar o rebanho? Por isso Deus chama este chamado pastor de inútil e diz para ele: ai. E quando Deus diz ai, é porque a coisa é grave, é séria. Então, este é o primeiro sinal. O pastor mau, ele abandona o rebanho de Deus. Deixa as ovelhas para lá com os lobos e ele vai cuidar da própria vida. Então, se alguém abandonou o rebanho, você já sabe que tipo de pastor ele é. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.